Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nossa meditação de hoje, irmãos, vai estar em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, vamos ler do 24 até o 37. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Amém? Pode se assentar. A meditação a qual nós vamos refletir nessa manhã, irmãos, ela vai falar principalmente sobre vigilância, a vigilância cristã. Como que deve ser a nossa vida enquanto nós aguardamos, né, com fé, com esperança, a segunda vinda de Jesus. A gente tomando esse texto que nós lemos, o capítulo 13 como um todo, mas em especial essa parte do capítulo que nós lemos, a gente vê que Jesus ele nos dá a instrução, né, básica, digamos assim, de uma forma simples, mas não tão simples, porque nós sabemos que algumas coisas não são tão fáceis de nós fazermos, do que a gente precisa fazer. Olhar, vigiar e orar. Isso não é um convite, não é alguma coisa opcional que a gente possa decidir ou não fazer. Ah, se vocês quiserem fazer, se vocês puderem fazer, se for conveniente vocês fazerem. Jesus ele fala que isso é o que nós devemos fazer. Isso é uma ordem, né? Poderíamos dizer que é uma convocação para todos aqueles que se dizem seus servos devem seguir. Já foi falado aqui, irmãos, no púlpito, inúmeras vezes sobre esse tema, né? Sobre a gente vigiar, sobre a gente orar, sobre a gente estar atento a todas as coisas que têm acontecido no mundo e sobre a brevidade da vida também. Porque nós tivemos um estudo ano passado no livro de Eclesiastes, em que foi enfatizado várias vezes sobre a brevidade da vida. A nossa vida ela é como um vapor. A qualquer momento a gente pode partir. Então, essa exortação à vigilância ela tem que ser algo que nós devemos ter nas nossas mentes todos os dias. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, da parte de Cristo aqui na terra. É o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E isso tem que moldar a forma como a gente vive aqui na Terra. As nossas atitudes, elas têm que estar baseadas nisso, que nós estamos representando a Jesus aqui. Isso deve fortalecer a nossa fé e também a nossa esperança na vinda de Jesus. Jesus falando aqui no capítulo 13 aos seus discípulos, né, no Monte das Oliveiras, a gente pode dizer que ele foi claro, muito claro,
principalmente em uma coisa, que ele vai voltar, né? As pessoas gostem ou não, as pessoas acreditem ou não, queiram que demore ou que seja mais rápido, não vai mudar esse fato. Ele vai voltar. E ninguém sabe o dia nem a hora. Ele fala que nem os anjos, nem o filho, senão o Pai. E diante dessa declaração, a gente tem que se atentar, né, ou tem que prestar atenção em pelo menos duas coisas. A primeira é que a gente não foi chamado para calcular data. Ele falou que ele ia voltar. Mas ele não falou aquele que calcular e acertar direitinho, esse vai estar garantido. Né? Embora pareça muito tentador a gente ser o primeiro a saber, eu calculei, eu li todas aqui as passagens e eu peguei todos os números, as brechas que foi deixado aqui em algum lugar, e eu descobri e fui o primeiro. A gente não foi chamado a isso, até porque nós não vamos conseguir. Ele mesmo fala, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos sabem. E o que a gente foi chamado, na verdade, é para estar preparado. Né? Foi para isso que ele, é para isso que ele nos exorta. Pois ele mesmo fala que todas as coisas devem acontecer, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a pergunta que a gente deve se ater não é quando, mas é como nós devemos viver enquanto estamos esperando. E a resposta de Jesus está aqui nesse texto que nós lemos: vigiar, orar e. Exatamente, olhar, vigiar e orar. E cumprir a tarefa que ele nos designou para cumprirmos. Ele compara a igreja, irmãos, aqui no versículo 34, a servos que foram deixados na casa do patrão, cuidando da casa, cada um com a sua tarefa, e deixou um porteiro para vigiar essa casa, para que quando ele voltasse não encontrasse as coisas em desordem. Mas vamos então nos lembrar aqui dos sinais que Jesus descreve aqui em Marcos 13. Aparece também em outros trechos da Bíblia, do Novo Testamento, que são guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, perseguições, falsos profetas, esfriamento do amor. Todos esses sinais que precederão a sua vinda já são eventos que já vêm se manifestando há muito tempo. Desde o início da igreja, que a gente vê na Bíblia que esses eventos, muitos deles já vêm acontecendo e continuam a acontecer nos nossos dias. Então a gente não pode ficar obcecado também pelos sinais. Jesus ele não falou, só vai acontecer 5 terremotos, só vão acontecer 2 guerras, na terceira já era. Ele não disse quantos desses sinais iriam acontecer. Ele disse, estejam atentos aos sinais, mas não fiquem obcecados querendo saber quantos deles acontecerão para que eu venha a voltar. Então ele fala, aprendei a lição da figueira, quando as folhas brotam, sabemos que está próximo o verão. Então também não é para a gente não ficar atento aos sinais, percebe? Porque ele diz, vocês fiquem atentos como que é o ciclo da figueira nas estações, quando ela vai cair as folhas, quando vão brotar as folhas, quando vão nascer os frutos, as flores. Então, os sinais eles vão servir para nos lembrar que o tempo está se aproximando. A nossa responsabilidade é manter-nos firmes, fiéis e vigilantes. Não adianta a gente querer se desesperar, arrancar os cabelos da cabeça com os sinais que têm acontecido, que nós vemos todos os dias acontecendo. Nós não temos gerência nenhuma sobre essas coisas que acontecem. A gente morra de ansiedade ou arranque os cabelos da cabeça, nós não vamos mudar em nada, elas vão continuar acontecendo. Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele também faz uma exortação sobre vigilância, que é o tema da nossa meditação de hoje. Em 1 Tessalonicenses 5, ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Por isso não devemos dormir como os demais, mas vigiar e ser sóbrios. Embora possa parecer óbvio, eu acho importante a gente falar aqui que quando ele fala não dormir como os demais, ele não está falando do ato biológico da gente dormir, né? Pode parecer muito óbvio, mas é necessário.
é algo que todos nós necessitamos, irmãos. Todos nós precisamos deitar, dormir, descansar o nosso corpo e a nossa mente, senão nós não aguentamos. Mas quando Paulo ele se refere aqui, fala sobre não dormir como os demais, ele está falando sobre você viver sem atenção às coisas de Deus, com indiferença para o que é sagrado, como nós vimos hoje na escola bíblica, que muitas pessoas vivem assim. Atentos também aos sinais, vendo que a cada dia se aproxima e nós precisamos nos mantermos mais vigilantes, mais firmes. Quando ele fala em vigiar, é sobre nos mantermos despertos espiritualmente, não nos dispersarmos para coisas que não vão contribuir para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso conhecimento de Deus. Atentos ao que acontece no mundo. Ser sóbrio, né? Nós sabemos que ser sóbrio é você não se deixar levar por excessos, né? Você viver com discernimento. Não deixar que as ilusões, as distrações venham afastar você da fé. Ainda também em Tessalonicenses, só que agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo ele vai dizer que nós devemos viver assim por causa da esperança gloriosa que nós temos, que é exatamente a vinda do Senhor Jesus e a nossa eternidade com Deus. Ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa esperança ela deve moldar a forma como a gente vive aqui. Porque mesmo que nós venhamos a morrer, nós continuamos ainda com essa esperança. Mas se nós não morrermos antes dele voltar, nós também temos essa esperança. Então, a Escritura ela vai nos lembrar, irmãos, da fragilidade, da brevidade da nossa vida. Salomão, como nós vimos nos nossos estudos do ano passado, em Eclesiastes, ele vai dizer que nenhum homem conhece a sua hora. Nenhum de nós. A expectativa de vida média no nosso país é de, em média, 76 anos. Um pouco mais para as mulheres, né, que homens dizem que vivem um pouco menos. Então, por essa expectativa, eu hoje, com 37, ainda teria a expectativa de 40 anos. Mas eu não posso chegar para ninguém e dizer, não, eu ainda vou viver 40 anos. Fulano já está com 75. Ih, fulano já está quase fazendo hora extra ali. Eu não posso dizer isso para ninguém, irmãos, porque é Deus que sabe a hora de cada um. Eu hoje, com 37, não sei se amanhã eu vou estar vivo. A pessoa que está com 75, talvez viva até 100 ou passe de 100. Deus é que sabe a hora de cada um. Então, sabendo que a morte pode nos surpreender a qualquer momento, de repente, né, Salomão ele vai falar em Eclesiastes que a gente deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se Cristo não voltar hoje, ainda assim a gente pode partir a qualquer momento. Por isso a vigilância não é apenas para o dia do Senhor, que nós não sabemos quando vai ser o dia. É a cada dia da nossa existência. Quando falamos de vigilância, nós temos muitas passagens na Bíblia, temos parábolas. O próprio Jesus ele fala, traz uma parábola que é muito importante para a igreja, eu acho que é uma das que fala mais em relação a gente estar vigilante, que é a parábola das 10 virgens, de Mateus 25. Se a gente for nos atentar ali àquela parábola, a gente vê que eram 10 virgens, estavam esperando o noivo, que ia vir para buscá-las, e a gente vê que todas elas tinham botija, todas elas, a Bíblia fala que dormiam, todas estavam esperando o noivo, mas apenas 5 estavam preparadas com azeite nas lâmpadas e azeite extra nas botijas. A diferença, então, não é o conhecimento do evento. Não é sobre eu conhecer ou não, eu saber ou não que Jesus vai voltar. Todos nós sabemos que ele vai voltar. A diferença, irmãos, é a preparação contínua. Para que, quando formos surpreendidos, como aquelas 10 virgens foram surpreendidas com aquele acontecimento,
estejamos preparados. Não é para a gente viver em estado de ansiedade permanente, por não sabermos quando vai ser. Mas é em uma prontidão, em algo prático. Vida de oração, vida de santidade, leitura da palavra, serviço. Deve ser um estado, irmãos, de alegria, entendeu? Por a gente saber que ele vai voltar. Que nós, se estivermos mortos, seremos ressuscitados e vamos nos encontrar com ele. Se estivermos vivos, também seremos levados para nos encontrar com ele nas nuvens. Em outra passagem ainda, Jesus ele vai advertir, em Mateus, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, não adianta só eu conhecer do evento para que eu seja salvo, não adianta só eu chamar a Jesus de Senhor para que eu também vá ter essa esperança da vida eterna, mas ele diz que aquele que faz a vontade do Pai. Então, a vigilância ela tem que se manifestar não apenas com palavras vazias, mas com obediência, com frutos que vão confirmar verdadeiramente aquilo que eu proclamo, que vão confirmar a minha fé. Ela não é, portanto, só uma postura interior também, né? Não é, por exemplo, eu dizer, eu estou vigiando, então os outros que lutem, como tem ditados que falam assim, né? Eu estando bem, os outros que lutem. A gente tem também, irmãos, que ter amor, compaixão pelos outros, por aqueles que estão cambaleando ali. Além de nós lermos a nossa Bíblia, de nós jejuarmos, de nós orarmos, de nós termos uma vida de santidade, a gente tem também que estar atento às necessidades do próximo, daqueles que estão à nossa volta. Tiago ele vai falar sobre a nossa fé manifestada nas nossas obras. Se eu disser que não tenho fé, mas eu não estou nem aí para aquela pessoa do meu lado ali, que está em cima do muro, quase para cair para o lado errado, eu não estou verdadeiramente tendo amor por aquela pessoa e tendo uma fé verdadeira. Então, a vigilância ela vai ter o que nós podemos chamar de essa dimensão prática da nossa fé. Mas cabe a cada um de nós avaliar a nossa vida à luz do chamado de Cristo. Então, nós precisamos vigiar na fé, manter firme a nossa confiança em Jesus, não se deixando levar por tantas doutrinas falsas e enganosas que a cada dia têm se levantado mais no mundo, né? Promessas fáceis, né? Como já foi falado na nossa EBD de hoje, venha para a igreja e todos os seus problemas acabaram. Paulo ele vai advertir em 2 Tessalonicenses sobre a necessidade de nós estarmos atentos para não sermos enganados. Ele diz que não sermos enganados por quem diz que o dia do Senhor já chegou. Há sinais de erros, de enganos, e nós precisamos ter discernimento, irmãos. Eu conheço pessoas, não sei se ainda tem esse mesmo pensamento, essas pessoas, porque já tem um tempo que eu não converso com elas, que acham que Jesus já voltou no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém. A pessoa usa exatamente este mesmo texto de Marcos 13 para fundamentar isso. E por mais que você tente combater, a pessoa não aceita. Nós precisamos ter esse discernimento, pedir a Deus discernimento, irmãos. Porque se nós tentarmos interpretar a Bíblia com a nossa mente carnal, nós vamos estar todo errado. A gente precisa pedir a Deus para nos dar o discernimento. Precisamos vigiar também na santidade. Jesus ele nos chama para nós vivermos de forma separada daquilo que não agrada a Deus. Vivermos de uma forma íntegra, irmãos. Isso não é uma coisa opcional para o cristão. Isso é podemos chamar até de uma resposta natural diante de tudo que já foi feito por nós. Diante de tudo que Jesus já fez por nós, daquilo que ele sofreu por nós, ele pedir para nós nos separarmos daquilo que não agrada a ele seria algo óbvio, algo natural. É difícil, sim, para nós combatermos, lutarmos contra a nossa carne,
todos sabemos que é. Não adianta a gente dizer que é a coisa mais simples. Eu vou dizer que eu vou ser santo e vou ser separado e pronto. Nós sabemos que é uma luta constante. Quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo exatamente para nos ajudar nessa luta, para nos dar o entendimento quando nós lermos a palavra, o discernimento de nós vermos as coisas que acontecem ao nosso redor, né, os sinais que acontecem, e também para nos ajudar nesses momentos de luta da carne e o espírito. Nós também recebemos de Deus uma missão, irmãos. Nenhum de nós foi chamado simplesmente para estar sentado no banco da igreja uma vez na semana, né? Nenhum de nós foi chamado simplesmente para dizer, eu vou chamar você para você ser salvo e você não precisa fazer nada, você só precisa ficar aguardando, né? Todos nós recebemos uma missão. Cada um sabe qual é a sua. Nós não temos todos exatamente a mesma função dentro da igreja. Nós sabemos disso. Alguns são chamados para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, alguns para louvores. E assim vai indo, né? Mas existe também uma missão, irmãos, que é algo básico, né, na vida de todos, algo comum na vida de todos. A atenção com a nossa família, com aqueles que estão ali no nosso convívio. Porque nós não podemos também negligenciar a nossa família, aquelas pessoas que necessitam de nós, dizendo que não, eu estou deixando eles de lado aqui porque eu estou fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Em nenhum lugar o Senhor nos autoriza a deixarmos os nossos de lado, a nossa família, deixarmos eles se virarem, dizendo que nós estamos fazendo a obra. Porque isso também não é agradável a Deus. Então, essa fidelidade nessas pequenas coisas da vida também, isso faz parte da nossa missão. E a nossa esperança, que é a vinda do Senhor, nós também precisamos vigiar nisso. Nós sabemos que ela é uma coisa segura, porque a morte ela não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Como nós vimos aqui, que o Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, ele fala assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Cristo já venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E vive e reina para todo sempre. A nossa esperança futura, irmãos, ela não é uma coisa incerta. A vitória Cristo já conquistou. Então, nós não podemos viver com medo de que nós estamos lutando ou que nós estamos esperando algo incerto, algo que já aconteceu, algo do qual nós ficaremos de fora se viermos a morrer. Jesus ele não nos chama a vigiar por pavor, né? Porque nós vemos o conceito de vigia, por exemplo, você coloca um vigia na empresa ou um vigia no seu prédio, é com medo de entrar alguém ali e tomar o que é seu. Mas nós vigiamos nessa esperança de que o que é nosso já está guardado. Já aquilo que é nosso não tem como o homem vir tomar, não tem como a traça ou a ferrugem comerem. Nós precisamos viver com os olhos abertos, né? E com o nosso coração sensível ao Espírito Santo. Essa vigilância ela não pode produzir ansiedade, ela tem que trazer paz para nós.
Ela não pode trazer medo, ela tem que trazer alegria. Ela não pode nos deixar estéreis no reino, não pode gerar paralisia, ela tem que gerar frutos em nós. Mas, de uma forma prática, como é que a gente, então, cultivaria essa vigilância? Né? O que cada um de nós precisaria fazer? Existem hábitos que muitos de nós, negligenciamos até por nós acharmos simples demais. Né? Quando nós vamos organizar o nosso dia, normalmente nós colocamos aquelas coisas que são mais prioritárias, como as primeiras, e deixamos as outras para o final do dia. E muitas delas não dá tempo e a gente vai empurrando para o outro dia e para o outro dia. É assim que nós fazemos no nosso dia. E isso acontece muitas vezes, irmãos, com coisas que deveriam ser as mais importantes. Nós colocamos elas para o final da lista e vamos empurrando com a barriga. A oração, ela não é uma coisa que nós possamos deixar de fora das nossas prioridades. Não é uma coisa que a gente possa fazer somente às quintas-feiras no culto de oração. A Bíblia ela fala em diversos textos sobre a necessidade da oração constante. Está em Tessalonicenses, como nós aqui no capítulo 5, versículo 17. Ela vai estar em Colossenses, em Efésios, em Romanos, em vários locais da Bíblia. Orai sem cessar. E essa oração ela não é apenas os pedidos de intercessão, não apenas pedidos de cura, de libertação, mas é uma oração de comunhão com o Pai. Nós necessitamos também, irmãos. A gente precisa interceder por aqueles que estão precisando, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitando da nossa intercessão, mas a gente não pode orar só dessa forma. A gente tem que ter comunhão com o Pai, buscar a comunhão com o Pai. Uma outra coisa também, irmãos, é a nossa leitura e meditação na palavra. A gente não pode achar que aquela pregação que a gente viu de 40 minutos ou de 1 hora no YouTube, ela já pode substituir a nossa leitura diária. Ela não pode substituir a nossa leitura diária, irmãos. A gente tem que ter isso em mente. Eu não posso simplesmente viver todos os dias, dia após dia, adiando a minha leitura bíblica, o meu estudo da palavra, para o dia seguinte. Se der tempo, eu faço. Se não der tempo, eu não faço. Isso deve ser uma prioridade na nossa vida. Nós vimos hoje também na nossa escola bíblica dominical sobre arrependimento. A necessidade de nós nos arrependermos. A palavra de Deus ela fala para nós vivermos de forma separada, de forma santa, mas nós sabemos que nós vamos pecar. Seja por palavras, seja por atitudes, por omissão, a gente vai acabar pecando. E a gente tem que ter essa humildade, irmãos, essa sensibilidade quando o Espírito Santo nos incomodar, a gente pedir perdão, a gente se arrepender. Manter o nosso coração limpo diante de Deus. E também a gente ser fiel naquilo que Deus nos chamou para fazer. Por menores que pareçam as coisas em que nós fomos chamados, a gente tem que ser fiel, irmãos. Uma outra coisa em que a palavra de Deus ela nos fala é que a vigilância, ou a falta de vigilância também, ela vai ter consequências eternas. Em Mateus 25, onde está escrito ali que o rei, quando ele vai separar as nações, ele separa os bodes das ovelhas, a gente vê que existem recompensas para aqueles que foram fiéis, para aqueles que foram vigilantes, e existem consequências para aqueles que foram negligentes, que é a separação para fora do reino. Eu não quero com isso aqui pregar medo. Né? Não é dizer que, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer exatamente assim, você está garantido no céu. Não compete a mim esse tipo de coisa. Mas eu estou dizendo apenas uma realidade que está nas Escrituras. A palavra de Deus é quem fala isso. Nossas escolhas, elas vão ter um peso eterno.
pastor Cleito já trouxe uma pregação nesse sentido também. Então, para nós finalizarmos, irmãos, que a gente possa estar vigilante, sabendo que a incerteza do dia, nós não sabemos quando, a que momento que vai acontecer, que a gente possa estar pronto. Isso nos leve a uma vida de prontidão, não uma vida de pânico, né? Uma vida de prontidão, de vigilância, de santidade, não de desleixo, né? Uma vida de amor, de serviço, não de indiferença, como a gente tanto vê nesse mundo. Salomão ele fala que a vida é breve e o homem não conhece a sua hora, e isso precisa nos despertar a viver verdadeiramente com propósito a nossa vida aqui. Não é o viver de qualquer maneira, de forma desleixada. Então que essa esperança na nossa ressurreição, se já estivermos mortos, quando Jesus voltar, ou de sermos levados até as nuvens para nos encontrarmos com Ele se estivermos vivos na sua volta, que isso possa nos encher de coragem, irmãos, de fé, que a gente possa perseverar. Aqui no nosso texto que nós lemos, texto de Marcos, no capítulo 13 aqui do nosso texto de Marcos, está escrito que o dono da casa ele pode voltar a qualquer momento. Não sabemos se vai ser à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao amanhecer. A incerteza, o tempo é a incerteza. A certeza é que ele vai voltar. O tempo nós não sabemos. Então, essa exortação de nós estarmos atentos, vigiando e orando, ela é para todos nós. Não tem uma categoria, digamos assim, que possa dizer, não, eu estou excluído, porque eu estou acima. Isso é universal, é para todos nós. Ninguém está totalmente seguro se parar de vigiar. Aquele que está em pé, cuide que não caia, é o que a palavra de Deus nos fala. Todos somos chamados a estar prontos. Então, como ele fala aqui em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Que a gente possa, então, irmãos, perseverar, vigiar, orar e estar atentos. Amém?